Então, eu convido agora o doutor José Alonso, do Ministério da Saúde, e vamos mudar aí novamente um pouquinho o nosso tema, mas vamos falar aí de uma importante resposta do Brasil ao HIV. Muito obrigada, doutor José, é com você. Obrigado, Flávia, obrigado a Aladive pelo convite e pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Um minutinho que eu vou compartilhar minha apresentação. Vocês conseguem ver minha apresentação? Agora sim, mas não está no modo apresentação. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, mas ela não está no modo apresentação. Agora sim. Agora. Perfeito. Então, de novo, muito obrigado. E eu vou falar um pouquinho sobre os desafios no Brasil, sobre as questões de diagnóstico na busca para atingir os objetivos 90-90-90, certo? Então, vou apresentar um pouquinho dos dados aqui do Brasil. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre... o slide não está passando. Agora sim. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o histórico do DCCI, certo? Que é o departamento onde eu trabalho, tá? E, na verdade, esse histórico ele vai se confundir justamente com a história do HIV no Brasil, certo? Então, a gente, desde 82, que foi o ano do primeiro diagnóstico oficial de AIDS no Brasil, tá certo? E aí a gente tem 85, quando o HIV ele finalmente é descrito por Montagnier e colaboradores, e a gente tem aí já o primeiro teste de HIV disponibilizado. Então, a gente vê aí um período do Brasil em 82, mas lá nos Estados Unidos e Europa, já antes, já havia havido outros diagnósticos, e a gente pode comparar, inclusive, com o período atual, para a Covid, o tempo que demorou para sair o primeiro teste, né, comercial anti-HIV e o tempo que a gente teve o primeiro teste de Covid. Mas aí é só interessante a gente ver como a evolução tecnológica permitiu que as coisas hoje andassem muito mais rápido. Mas aí, em 86, é criado o Programa Nacional de DST-AIDS no Ministério da Saúde, tá? E, a partir daí, vem toda a história do diagnóstico do HIV no Brasil, com 87, tendo o primeiro Centro de Orientação Sorológica, que foram as primeiras iniciativas para descentralização do diagnóstico, para ampliar o acesso do diagnóstico ao HIV no Brasil. Em 88, tem um passo muito importante, que é a criação do SUS no Brasil, porque a partir daí, né, tem toda a cobertura aos cidadãos brasileiros para a saúde. Tá? Em 90, realmente, vem a lei orgânica do SUS, desde a sua criação até a promulgação da lei na década de 90. Tá? Tá. E a gente tem aí, em 91, né, graças à criação do SUS, em 91 se inicia o processo para aquisição e distribuição gratuita de antirretrovirais no país. Em 2009, a incorporação do programa de hepatites virais ao departamento, né, na época de DST-AIDS, que também permitiu um avanço no tratamento das hepatites virais no Brasil.
Em 2013, continua esse caminho da descentralização do diagnóstico com autorização de enfermeiros para executar testes rápidos de HIV, e também começa a ser oferecida a terapia antirretroviral universal para todas as pessoas vivendo com HIV no Brasil, certo? Em 2017, a gente tem aí um passo importante também, que é o primeiro registro para autoteste no Brasil, tá? E aí uma política, algo que foi incorporado como política no Brasil também, e hoje existe uma distribuição centralizada pelo Ministério da Saúde de autotestes. E, finalmente, em 2019, o Departamento de IST/AIDS e Hepatites Virais passa a integrar outros agravos, que também são muito importantes, como a tuberculose, que, principalmente no que se refere à mortalidade de HIV, tuberculose, a união da tuberculose ao programa permite ações mais enfáticas para reduzir a mortalidade de HIV no país. E esse outro novo departamento ele passa a ser reconhecido como Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, tá certo? E aí esse departamento ele trabalha, né, com prioridades com objetivo, né, para sua política, que se a gente for olhar todas essas prioridades do departamento, tanto as que se referem a HIV como as que se referem a outros agravos, o diagnóstico perpassa todas essas prioridades. Então, se eu quero reduzir a mortalidade das pessoas vivendo com HIV e com a infecção tuberculose HIV, eu preciso diagnosticar as pessoas precocemente. Se eu quero ampliar e fortalecer o tratamento para tuberculose, HIV, hepatite de função de transmissão vertical, ampliação de acesso a tratamento, ampliação de acesso a ações de prevenção, diagnóstico permeia todas essas ações, certo? Então, a gente tem sempre que lembrar disso, como o diagnóstico é importante para qualquer ação de combate a uma doença infecciosa, tá certo? O próximo slide. Então, aí a gente fala um pouquinho sobre a iniciativa 90-90-90, certo? Que aí ela foi proposta pelo UNAIDS em 2014, e essa iniciativa ela instituiu metas para serem cumpridas por vários países que aderiram ao pacto, certo? Da iniciativa, até 2020. Então, ano passado, realmente, até o ano passado era o último ano para se avaliar, para que os países avaliassem o quão próximos ou não desses números da iniciativa eles estavam próximos, tá certo? Então, essa iniciativa, o 90-90-90, ele, na verdade, é uma preparação para uma meta ainda mais ambiciosa, certo? Que é o fim da epidemia da pandemia da HIV como problema de saúde pública até 2030. Então, a gente chegar a 2020, o 90-90-90 não é o fim. Agora a gente começa a trabalhar com metas mais ambiciosas, como 95-95-95, certo? Já vou falar um pouquinho para vocês o que significam esses números. E essa iniciativa ela envolveu consultas a tomadores de decisão em diversos países, e o objetivo dessa iniciativa é realmente, até 2020, que 90% das pessoas vivendo com HIV tenham conhecimento do seu estado sorológico, ou seja, que elas sejam diagnosticadas, 90% dessas pessoas diagnosticadas que elas estejam em tratamento, e 90% dessas pessoas em tratamento que estejam em supressão viral. Então, para que a gente consiga atingir esses objetivos, é preciso uma ação conjunta no que se refere aos programas de saúde de diversos países do mundo, para que a gente consiga atingir isso, porque o objetivo final realmente é a supressão viral, porque quando eu atingo a supressão viral, eu reduzo a carga viral circulante, certo, na população, e aí eu consigo também reduzir a transmissão do HIV, eu consigo implementar de maneira mais eficiente ações de prevenção no meu território, tá certo? E para que um país ele saiba se ele... Gente, é o próximo slide. Certo. E para que um país ele consiga monitorar o
estado que ele se encontra para atingir esse 90-90-90, houve também o esforço do UNAID no sentido de orientar os países a montar o que eles chamam de a sua cascata de cuidado contínuo. Eu já vou mostrar a cascata do Brasil, mas isso é só para entender que essa cascata ela leva em consideração diferentes dados epidemiológicos do país, ela vai unir as questões epidemiológicas referentes ao HIV, vai reunir os dados referentes à assistência a essas pessoas vivendo com HIV, e no Brasil esses dados eles podem ser localizados em 2 documentos principalmente, certo? E aí a gente tem, que foi recém-lançado, o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS de 2021 e também o relatório de monitoramento clínico do HIV, certo? Que aí a gente tem o de 2020, em breve vai ser lançado também o 2021. Só para deixar bem claro, o Boletim Epidemiológico de HIV/AIDS 2021, ele tem realmente os dados referentes à epidemia em 2021. O relatório de monitoramento clínico do HIV, ele ainda vai trazer os dados de 2020, certo? Só para deixar isso bem claro, os documentos são abertos, acessíveis, nos links que estão aí apresentados no slide, tá? E o próximo... E aí agora eu vou falar um pouquinho, primeiro vamos conversar um pouquinho sobre os números da epidemia de HIV no Brasil, certo? Então, em 2020, conforme disposto no boletim epidemiológico, nós tivemos 32.701 novos casos de HIV no país, certo? Se a gente for olhar a série histórica, desde o início da notificação de HIV, são 381.793 casos de AIDS no Brasil. É preciso botar isso bem claro, porque durante muito tempo no Brasil só se notificavam casos de AIDS. A notificação de HIV ela é mais recente, certo? Então, realmente, por isso que eu tenho esse número 381 mil casos notificados, por causa disso, que até um determinado ano só eram notificados os casos de AIDS e só agora, mais recentemente, é que a gente começou a notificar os casos de HIV, tá certo? E só em 2019 foram 43.312 casos, e o que significa uma redução na detecção de HIV para 2020, tá? Isso realmente a gente enxerga como já resultado do impacto da pandemia de Covid, que obrigou, por causa das normas de afastamento social, principalmente no início da pandemia de Covid, que obrigou as pessoas a realmente se isolarem, as unidades de saúde, elas acabaram também se tornando menos frequentadas, e também tem toda a situação de que muitos profissionais eles foram deslocados para atenção à Covid. Então, isso aí tudo combinado teve um impacto muito determinante na detecção de HIV. A saúde do Brasil ele tomou atitudes para manter o diagnóstico, mas ainda assim esse impacto foi bastante sensível, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois, certo? Mas a gente pode ver aí também a questão da taxa de detecção. Agora, primeiro era uma taxa, eram dados mais nacionais, e agora são os dados separados por região do Brasil, certo? Então, a gente vê aí justamente uma taxa de detecção por 100 mil habitantes, tendo uma queda bastante importante de 2019 para 2020, tá? Em todas as regiões do Brasil. No entanto, a gente pode ver que a mortalidade, assim, num lado de boas notícias, a mortalidade por HIV ela também está em franca queda, que é um resultado direto, realmente, da distribuição de antirretrovirais para todas as pessoas vivendo com HIV, independente da contagem de linfócitos TCD4. Isso é uma ação, o tratamento universal, ele foi uma ação que teve um impacto muito positivo nessa questão da mortalidade, com uma redução bastante importante da mortalidade e uma tendência que continua em queda. E essa questão da dispensação da terapia antirretroviral, a pandemia
também fez com que soluções mais criativas, soluções que atendessem melhor os pacientes foram tomadas. A gente vai falar um pouquinho mais na frente dessas soluções, mas o período de pandemia também nos obrigou a trabalhar essa questão. Tá. E aí, também no campo das boas notícias, que a gente pode, que os nossos dados eles demonstram, é que ela também, certo? Se a gente for olhar aí a barra referente às crianças menores de 5 anos, as novas infecções elas estão em queda, a gente teve uma redução bastante importante em 2020. A detecção em gestante ela continua alta, como a gente pode ver aí no gráfico. No entanto, a gente pode pensar que isso é uma coisa positiva, porque se eu estou conseguindo trabalhar o pré-natal com uma maior detecção do HIV na gestante, eu consigo implementar ações de prevenção da transmissão vertical mais certeiras. Então, realmente, isso foi uma notícia muito importante para o combate à transmissão vertical do HIV no Brasil. Certo? A gente tem uma queda aí bastante importante nos casos em crianças menores de 5 anos. Tá? E aí, também, a gente continuando aí sobre a questão do pré-natal, certo? Então, em 2020, foram 7.814 gestantes infectadas com HIV. Em 10 anos, a gente teve aí um aumento de 30%. Como eu falei anteriormente, isso não necessariamente é algo ruim. Quando eu tenho uma melhor detecção do HIV na gestante, eu consigo implementar formas melhores para a prevenção da transmissão vertical, tá? E realmente é algo que acaba sendo bastante positivo se a gente for olhar em termos de combate à. Como eu falei para vocês, a taxa de detecção em gestantes, segundo região, a gente tem aí uma série histórica com algum aumento dessa taxa de detecção. No entanto, isso aí acaba sendo positivo no que se refere à implementação de ações de prevenção da transmissão vertical. Aí o próximo. Também aí a gente olhando, né, especificamente a detecção de AIDS em menores de 5 anos, tá? E aí a gente olhando nas regiões também, tendência de queda de uma maneira geral, essa detecção em crianças menores de 5 anos. Pode passar o próximo. E aí, quando a gente vai falar sobre a distribuição dos casos de HIV e AIDS, no que se refere à idade e sexo, a gente vê aí, no Brasil, uma epidemia predominantemente em homens, certo? As mulheres e os homens eles contam com quase 70% dos casos, enquanto em mulheres são um pouco mais de 30% dos casos. Mas a gente tem uma característica muito importante da epidemia do Brasil em 2020, que é o fato de ser uma epidemia que atinge mais pessoas jovens. A gente pode ver aí a faixa dos 20 até os 30 e poucos anos, concentrando a maior parte das pessoas infectadas. E isso é um dado muito importante da epidemia no Brasil, porque a gente vê a necessidade de focar em algumas populações para a gente trabalhar a prevenção da transmissão do HIV, certo? E a gente vê que a população jovem ela está bastante vulnerável à transmissão nesse momento. Então, é uma população para a gente olhar com cuidado e implementar ações, porque se a gente for parar para pensar, é uma faixa dos 20 até os 34 anos, mas se a gente for parar para pensar que o diagnóstico ele não acontece imediatamente, né, dificilmente a gente consegue diagnosticar alguém logo depois da infecção, a gente pode pensar que eu tenho aí pessoas de 20 anos que se infectaram 2, talvez 3 anos antes do diagnóstico, então a gente está realmente tendo uma população muito jovem se infectando. E aí é muito importante a gente olhar isso no que se refere
a transmissão do HIV. Aí, próximo. E uma outra coisa muito importante para a gente entender sobre a epidemia de HIV no Brasil é que, infelizmente, o diagnóstico tardio, como eu falei para vocês, né, que tenho lá aquelas pessoas de 20 anos a 24, mas que elas podem ter sido infectadas 2, talvez 3 anos antes, isso é uma coisa que a gente vê aqui na questão da contagem de linfócitos TCD4 das pessoas no primeiro exame que elas fazem ao ser realmente vinculadas à unidade de saúde. Então, eu tenho aí ainda dados de 2020, 28% das pessoas que iniciam o seu acompanhamento na rede pública, 28% dessas pessoas com CD4 abaixo de 200 e 17% com CD4 abaixo de 100. Então, essa doença avançada pelo HIV, ela é um sinal de que essa infecção ela aconteceu algum tempo antes. Então, o diagnóstico tardio é algo ainda a ser combatido no Brasil e vai ser ação para ser realmente foco da nossa ação no futuro. Vai o próximo. E quem é essa população que eu estou falando vivendo com HIV no Brasil, certo? Hoje, a gente pode dizer que o Brasil ele vive uma situação de uma epidemia concentrada em alguns grupos populacionais, certo? A gente pode ver aí, são dados, aí é dado nem do boletim epidemiológico e nem do relatório de monitoramento. São dados de estudos independentes, certo? Que alguns que o próprio Ministério da Saúde encomenda a pesquisadores, mas os dados, eles mostram que na população em geral do Brasil, a epidemia do HIV ela atinge 0,4% da população, mas quando eu vou trabalhar com grupos específicos, eu vejo altas prevalências da infecção pelo HIV, certo? Então, alguns estudos mostram a prevalência do HIV entre gays e outros homens que fazem sexo com homens variando desde 1,2% até 18%, dependendo do estudo, certo? Se a gente for trabalhar a população trans, é uma população extremamente vulnerável ao HIV, mostrando prevalências altíssimas, que podem chegar a 36% de prevalência do HIV. E a gente tem também aí outros grupos prioritários, outras populações vulneráveis, como, por exemplo, mulheres trabalhadoras do sexo e usuários de drogas injetáveis, certo? Contando também com altas prevalências do HIV. Então, o que eu estou vendo aí nesse gráfico são justamente aquelas populações que eu tenho que ter um foco no atendimento a elas, que são as populações que a gente chama de populações-chave e as populações prioritárias para o HIV. Certo? Próximo slide, por favor. Então, quem são essas populações-chave? A gente tem que entender que o HIV ele acaba sendo uma infecção que ela atua em cima das fragilidades, em cima de algumas vulnerabilidades relacionadas a alguns grupos populacionais. Então, dessa maneira, eu tenho as populações-chave, certo? Que a gente chama, que são segmentos que têm prevalências desproporcionais da infecção em comparação à população em geral. E a gente tem também as populações prioritárias, que são segmentos com vulnerabilidades associadas à situação de vida, contextos sociais, históricos ou estruturais. Então, essas são as populações que a gente tem que focar quando a gente pensa em combate à infecção pelo HIV, tá certo? Então, aí a gente vê que essas populações elas têm uma intersecção que está diretamente relacionada a todas essas vulnerabilidades que essas pessoas elas estão que essas pessoas estão submetidas, certo? Então, contextos sociais de estigma, de discriminação, que vão afetar, inclusive, o atendimento a essas pessoas, uma vez que, muitas vezes, por causa disso, uma pessoa não vai conseguir atingir um serviço de saúde para, por exemplo, obter seu diagnóstico ou seu tratamento. Tá certo? Aí pode passar, por favor. Então, apesar disso, a gente tem que 45 mil pessoas iniciaram tratamento para HIV/AIDS em 2021, certo? E aí, lembram do que eu falei da questão da notificação.
porque apesar de a gente ter realmente aquele número de notificações que eu apresentei anteriormente, eu tenho, de 2012 a 2020, 660 mil pessoas, 666 mil pessoas em tratamento para o HIV no Brasil. Em 2021, a gente tem aí 694 mil pessoas em tratamento, o que é bastante importante, porque é justamente isso. A gente tem que tratar todas essas pessoas e a gente está trabalhando realmente com taxas crescentes de dispensação de terapia antirretroviral. Pode passar? E, como eu falei anteriormente, o que ajuda muito na adesão a esse tratamento antirretroviral é que, em decorrência da pandemia de Covid, para garantir que a pessoa vivendo com HIV ela não precise ir tantas vezes para uma unidade de saúde, o Ministério da Saúde ele abriu a possibilidade de dispensação de tratamento de antirretrovirais para até 90 dias. Anteriormente, as pessoas elas recolhiam seus medicamentos para até 60 dias, e aí foi ampliado para 90 dias. Isso foi uma experiência bastante bem sucedida e que a gente vê desde que essa medida foi implementada em 2019 até 2021, a gente vê aumentando a quantidade de pessoas que têm essa dispensação para 90 dias. A gente espera que esse número continue crescendo ao longo dos anos, certo? Aí pode passar. Também a gente está trabalhando sempre questão de descentralização do diagnóstico, certo? Então a gente precisa realmente testar mais pessoas, a gente precisa detectar o vírus para poder iniciar o tratamento de mais pessoas, certo? Hoje, no Brasil, o tempo médio para início de tratamento ele é de 30 dias após a entrada do paciente nos serviços de saúde. Só que aí, essa entrada do paciente não necessariamente é o primeiro teste, a partir do primeiro teste que ela fez. A gente vai ter aí muitas situações variáveis ao longo do Brasil. Mas a gente tem sempre que trabalhar a redução desse tempo para o início de tratamento. 30 dias ainda é bastante coisa. Então, a gente tem que diminuir isso cada vez mais e a distribuição de testes ela acaba sendo um passo muito importante para isso. E, como vocês podem ver, dos números de 2020 para 2021, a gente continua ampliando a distribuição de testes, certo? Pode passar? E aí, isso tudo, né, eu falei para vocês, esses dados todos, realmente é para dar o panorama de como é que a gente chega na cascata do cuidado contínuo. Essa aí, então, é a versão mais atualizada da cascata de cuidado contínuo do HIV no Brasil, onde a gente tem esse primeiro conjunto de barras, é o número de pessoas diagnosticadas para HIV no país. Então, a gente tem aí as diferentes cores, uma série histórica desde 2012 até 2020, certo? Então, o primeiro conjunto de barras são as pessoas diagnosticadas, o segundo são as pessoas em terapia antirretroviral, e a terceira são as pessoas que atingiram supressão viral, ou seja, elas estão com carga viral indetectável, e aí realmente o Brasil conseguiu ultrapassar a meta de 90% das pessoas que precisam em tratamento e que atingiram supressão viral. Infelizmente, como eu já falei, a pandemia de Covid ela teve um impacto muito importante nas ações de diagnóstico, e se vocês puderem perceber, depois de uma tendência histórica, né, uma série histórica de crescimento do diagnóstico, de 2019 para 2020, infelizmente, a gente teve uma queda, que realmente a gente atribui muito à questão da pandemia de Covid, que teve impacto não só no diagnóstico do HIV, mas de diversos outros agravos, tá certo? Pode passar. E quais são esses desafios que a gente tem para a ampliação do acesso ao diagnóstico? Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, ele é um país muito grande, então, realmente, a gente tem uma grande heterogeneidade nas nossas regiões. Então, a gente tem desde uma região amazônica, com várias regiões de difícil acesso geográfico, até São Paulo, mas que as dificuldades de acesso existem, mas são outras. Mas a implementação do diagnóstico em regiões de difícil acesso geográfico é um desafio a ser superado.
A gente precisa ampliar o acesso a populações-chave prioritárias, que, como a gente falou, o difícil acesso ele não necessariamente é só geográfico, ele também pode ser social, e aí isso afeta de maneira muito determinante as populações-chave. A gente precisa reduzir o tempo de resposta para o usuário, de preferência o usuário ele tem que ter sua vida resolvida no momento em que ele está na unidade de saúde, porque a gente pode não ter a chance de encontrar ele depois. E a gente também precisa possibilitar a testagem em contextos específicos, certo? Para garantir que todas as pessoas tenham acesso. Pode passar? E para isso, né, a evolução tecnológica ela trouxe aí para a gente diferentes tecnologias, diferentes opções para nos permitirem justamente superar aqueles desafios. Então, eu tenho, hoje em dia, o Point of Care, que é o teste executado no local de atendimento do paciente, podendo ser feito, inclusive, durante a consulta do paciente. Eu tenho os equipamentos que eles vão ser near Point of Care, eles vão ser quase o Point of Care, que eu preciso, ao contrário do Point of Care, eu preciso de uma estrutura laboratorial, mas essa estrutura laboratorial é mínima, muitas vezes. E, ainda assim, é um equipamento de uso sob demanda que me permite dar uma resposta imediata para o paciente. E eu tenho a testagem tradicional em laboratório, que aí eu estou falando de locais de grande capacidade que servem para centralizar um fluxo de amostras para executar testes em larga escala, certo? Então, eu vou ter essas três opções e o desafio é justamente como eu consigo encaixar essas três opções como rede e com o objetivo de atender melhor a população. Pode passar. Pode passar. E aí, só para dar um exemplo aí... Ah, não, por favor, volta. Então, aí é só para dar um exemplo rápido dos tipos de tecnologia que hoje estão disponíveis no Brasil. Então, só para dizer, a gente, como Point of Care, nós temos os testes rápidos imunocromatográficos. No campo do Near Point of Care, temos as tecnologias que a gente chama de rápidas, certo? Que são os equipamentos que utilizam cartucho para biologia molecular, e também a biologia molecular automatizada, que está presente em laboratórios. Aí pode passar. E aí, então, eu tenho uma situação em que eu tenho muitas opções num cardápio de tecnologias que eu posso dispor na minha rede com o objetivo de realizar o melhor tratamento, certo? Então, desde imunoensaios laboratoriais até testes de ácidos nucleicos rápidos, passando por imunoensaios imunocromatográficos, são muitas opções com aplicações específicas. E aí, muitas vezes, a gente fica com aquela pergunta, né? Independente de qualquer coisa, a gente tem a tendência de querer ranquear tudo e a gente pensa, qual é o melhor teste? E se tem uma coisa que a experiência do Brasil ela foi muito importante, mostrar que não existe melhor teste. Depende da situação, depende do objetivo que eu quero atingir, certo? Próximo. Eu tenho que sempre pesar meus riscos e meus benefícios quando eu vou implementar uma tecnologia de diagnóstico, certo? Quais são os meus riscos? Meus riscos são um resultado falso. Eu posso ter um falso não reagente ou eu posso ter um falso reagente. Qual é o meu ganho quando eu utilizo esses testes? Eu tenho acesso, eu tenho ganho individual e eu tenho ganho coletivo. Eu nunca vou ter uma situação ideal em que esse equilíbrio vai estar perfeito. Mas o que eu posso fazer é me aproximar de uma situação ideal, é me aproximar do ideal, pesando esses riscos e aplicando os testes da maneira que eu minimize os meus riscos, certo? E aí, quando eu faço isso, pensando em estrutura de rede, pensando em objetivo e em quem eu quero acessar usando essas tecnologias. Próximo. E aí, hoje, no que se refere às ações do CCI, a gente tenta trabalhar uma estrutura de rede nesse formato de pirâmide, onde eu tenho os diferentes níveis dessa pirâmide trabalhando como diferentes níveis de complexidade, desde um nível 0, que é o mais simples, é o nível mínimo de complexidade mínimo, até um nível 4, em que eu estou trabalhando com tecnologia pesada em laboratórios de referência,
que tem um papel muito específico nessa rede. Mas essa possibilidade de níveis de complexidade diferentes também me permitem estabelecer diferentes estratégias para testagem. Eu posso ter desde a testagem baseada em serviços de saúde, tradicionalmente, até as chamadas estratégias de testagem extramuros, que elas vão usar atingir os locais de convivência, principalmente das populações-chave prioritárias para o HIV que eu estou trabalhando, e também as possibilidades de testagem por pares e parcerias, como, por exemplo, nas estratégias que a gente tem para a distribuição de autoteste no Brasil. Pode passar? É muito importante no que a gente se refere às ações que são implementadas pelo Ministério da Saúde, é que a gente tem que pensar que esse diagnóstico ele tem sempre que ter segurança para ser executado, tem que dar segurança tanto para o paciente como para o profissional que está executando esses testes. Então, para isso, o Ministério da Saúde ele trabalha com um ambiente de parcerias estratégicas e ações para garantir a qualidade desses resultados, principalmente quando eu estou falando de testes rápidos, que são esses testes que eu vou estar descentralizando para profissionais que não necessariamente têm formação em área laboratorial, certo? Então, pode passar? O próximo. E aí, além dessas, de todas. José, a gente perdeu o seu som. Eu acho que o José está tendo um probleminha com a internet dele. Vamos voltar aqui, então. E aí, quando... Vamos ver se ele consegue resolver aí. Deve ter tido algum probleminha de conexão nesse momento. Bom, a gente está aí com o avançar da hora. E eu vou fazer um paralelo aqui que eu acho que é bem importante. Quando a gente vê a apresentação do Cassiano com dados de Covid, né, de quem se testou, qual a idade das pessoas, quais eram os sintomas. E a gente vê agora no final a apresentação do José, que também é uma apresentação com dados e já trazendo agora, depois de mais de 30 anos aí de programa de saúde pública de HIV, você já fala de populações-chave e prioritárias para testagem. E quando a gente olha para os dados do Cassiano, que a gente vê que 11% das pessoas que procuraram a testagem em farmácia eram idosos, né? Apenas 11%, mas que essa porcentagem da que mais deu positivo, talvez a gente consiga traçar um paralelo em breve sobre também uma população prioritária, né, de quem deveria estar se testando. Então, acho que por isso é tão importante a gente ter um programa de saúde pública e uma vigilância com relação a pandemias e epidemias. E aí, se o Cassiano está ainda online? Não? Tá bom. Eu vou pedir, então, para o doutor Segundo aqui fazer um comentário sobre essa discussão que a gente teve aqui, né? Acho que a gente mostrou a importância do teste rápido na farmácia, no ambiente de trabalho, na atenção básica. E aí, como é que você vê isso também, doutor Segundo? O uso desse teste rápido nesses ambientes e a validação que vocês faziam e monitoravam? Creo que hemos visto hoy día Hoje nós vimos algo muito importante, a questão de atendimento na área de saúde, fortalecido com o uso em várias apresentações do tema da saúde, e os testes autorizados no país, até os testes mais complexos. Mas o marco dessa pandemia, uma das coisas importantes foi a escala. Esse tema que vocês fizeram aqui no Brasil, com o uso das milhares de farmácias que estão disponíveis,
para fazer mais de 3.000 testes de Covid para a população, provavelmente deu um alívio para o serviço de saúde, porque já 3 milhões de pessoas não tiveram que chegar até o hospital ou ao centro de saúde mais próximo para fazer um teste. E nós vimos também que a porcentagem de pessoas positivas com esses testes do antígeno rápido nas farmácias era pequeno e permitiu o isolamento e a quarentena voluntária rápido na comunidade. Então, essa abordagem é importante. Nós trabalhamos a validação clínica em um hospital, nós achamos que as etapas seguintes têm que fazer escala, levar esses testes rápidos, seja moleculares ou antígenos, passar para a comunidade. E agora nossa equipe está trabalhando em um teste de antígeno em um centro de saúde comunitário. Estamos mais perto da população que precisa. Esse tipo de estudo, de abordagem, é importante para poder não só combater essa pandemia, senão outras, né, que já vimos. O trabalho do Ministério da Saúde na questão 90% para o caso da supressão viral, mas basicamente uma decisão de saúde pública que é importante, dando medicamento às pessoas com HIV a cada 6 meses. É importante que no marco uma pessoa que tem HIV, que tem um risco ligeiramente mais alto para ter Covid severo, tenha medicamento em casa, não tenha que ir ao centro de saúde. Tá bom, obrigada, doutor Segundo. Muito obrigada, doutor Segundo.